Sabeis o que o detém e ocasião própria. Na verdade, as duas principais frases chaves dentro dessa carta para esse vídeo aqui são essas duas frases: sabeis o que o detém e ocasião própria. Agora presta atenção aqui nessa epígrafe: a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. A epígrafe é válida para a gente achar as coisas mais rápido, mas Paulo não colocou epígrafe, isso não divide a ideia e não começou aqui o assunto. Por que teve uma epígrafe aqui? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Você vai entender que não poderia vir no tempo do Império Romano, porque ele está citando aqui, indiretamente ou diretamente, o reino da Síria. E aqui a palavra afastado, olha outro erro de português, que gerou interpretações erradas. A palavra afastado é a palavra ginomai. Tá vendo aqui em cima? Ginomai, que significa Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vamos continuar a série do arrebatamento. Esse é o vídeo número 5 da série. Mas para assistir esse vídeo aqui, pelo menos esse, você vai precisar do vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo 4, volta no vídeo 4 e aí você pode assistir o vídeo 5 porque é continuação e vai precisar do pedacinho do final do vídeo número 4. Não tem uma sequência exata, todos os vídeos vão estar na playlist, no comentário fixo. Você pode começar por qual você quiser, mas tem alguns vídeos que vai ter aquela continuação direta, tá bom? Então, comentário fixo, playlist, você pode começar do começo ou pode ir pelo menos para o vídeo número 4, se você chegou primeiramente nesse vídeo. Tá bom? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2, alguns pontos, porque é muito complexo, né? Eu expliquei isso no vídeo anterior. Eu expliquei no vídeo anterior que você não vai ver pessoas da linha pré-tribulacionista e nem da linha pós explicando o capítulo 1. E o capítulo 1 é checkmate. O capítulo 1 é impossível de ser torcido por qualquer linha. Mas como eu sou pós-tribulacionista e estou tentando ensinar as pessoas sobre o pós-tribulacionismo, até os irmãos da linha pré, para eles acordarem e meditarem melhor nas escrituras, é impossível pegar as palavras do capítulo 1 dessa segunda carta e colocar na linha pré, seja ela qual linha for, porque tem várias linhas. Não tem como, expliquei no vídeo anterior. E aí, muitas pessoas pensam que o apóstolo Paulo começa a falar do assunto do arrebatamento no capítulo 2. E ele não começa a falar no capítulo 2. Ele fala no capítulo 1 com todas as palavras mais claras possíveis. Não precisa do grego, não precisa de curso teológico, não precisa de nada. Basta você saber ler o português e acreditar no que está escrito. Agora o capítulo 2 ele é mais complexo. Entra palavras gregas, dá para ser torcido, dá para ser manipulado. E eu vejo que a linha pré manipula muito o capítulo 2, mas é demais da conta. Então, para vocês verem como o apóstolo Paulo, no capítulo 2, está colocando mais detalhes sobre o capítulo 1, eu escolhi aqui alguns pontos. Por exemplo, eu vou explicar para vocês a palavra que diz, no que diz respeito a nossa reunião, a vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Essa parte, segundo o meu entendimento, a linha pré já torce. Mas eu vou explicar essa parte no que diz respeito. Também vou destacar mais 2 frases. Sabeis o que o detém e ocasião própria. Na verdade, as duas principais frases chaves dentro dessa carta para esse vídeo aqui são essas 2 frases: sabeis o que o detém e ocasião própria. A gente dá um pulo rapidinho em Daniel 7 e vê o que tem na mente do apóstolo Paulo e aí a gente pode finalizar o vídeo. Eu vou destacar, quero também explicar 2 Tessalonicenses verso 1, verso 5, verso 6, 7 e 8. Não quero explicar toda a carta. Então vamos lá. A gente está lendo aqui 2 Tessalonicenses capítulo 1. Lembra do vídeo passado? Verso 5. Olha só as clarezas das palavras.
sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. E se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, aspas, não em silêncio, com os anjos do seu poder, aspas, não secretamente, mas em chamas de fogo, como está de verdinho aí, em chamas de fogo. Continua a leitura. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. O que está frisado aí de vermelho, eterna destruição, é a ira de Deus. Banidos da face do nosso Senhor e da glória do seu poder. Quando, de novo, preposição para o tempo, vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia. Vê que tem 3 vezes uma palavra, um adjetivo em relação ao tempo. Quando e naquele dia. Essa expressão naquele dia vem dos profetas, assim como o dia do Senhor vem dos profetas. E aqui ele disse que quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos, glória e poder, labaredas de fogo, nesse tempo, Paulo disse, nós receberemos alívio. Ou seja, é toda a clareza. Não tem arrebatamento secreto aqui, e se tivesse ele falaria. Não tem a palavra grande tribulação, mas o que a igreja estava sofrendo era uma tribulação já, só que nesse contexto aqui da manifestação do Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, chamas de fogo, labaredas de fogo, com glória, trazendo descanso para uns, ira para outros, isso é final de grande tribulação, e o contexto aqui se identifica com Mateus 24. Acabando a carta, vai vir aqui a introdução, né, que eu não li no verso passado, a introdução não, a finalização do capítulo 1, aspas, né, ele não escreveu por capítulos, mas no verso 11 ele diz, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora presta atenção aqui, nessa epígrafe. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. A epígrafe é válida para a gente achar as coisas mais rápidas, mas Paulo não colocou epígrafe, isso não divide a ideia e não começou aqui o assunto. Por que teve uma epígrafe aqui? Porque realmente, né, o apóstolo Paulo estava falando da vinda, de características da vinda, e de repente ele deu uma suavizada no assunto. Mas logo ele retoma no capítulo 2, que no original não é capítulo 2. E aí, olha a frase, que além de ter a epígrafe, vem essa frase aqui, e realmente as pessoas começam a ler a partir do capítulo 2 e parece que começou aqui o assunto. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos... Pausa. Não parece que começou aqui? Mas não começou. Ele estava falando da vinda antes. E a vinda que ele estava falando antes é manifestação. Ele disse, nós, se colocou entre a igreja, nós receberemos alívio quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, labaredas de fogo, trazendo vingança para um, descanso para nós. E eles vão ficar afastados da glória do seu poder, não nós. O Senhor Jesus, Mateus 24, disse que logo após aqueles sinais, os poderes do céu seriam abalados, apareceria no céu o Filho do Homem com anjos, com poder e glória, e os anjos iriam receber ordens para recolher os seus eleitos. E os ímpios? De eterna destruição, banidos da face do Senhor Jesus e da glória do seu poder. É o mesmo contexto. Até parece que o apóstolo Paulo leu Mateus 24 e está explicando aqui, no capítulo 1. Entendeu? Aí no capítulo 2 ele não está começando um novo assunto, e no grego fica mais fácil ainda, porque quando você está lendo aqui no capítulo 2, verso 1, irmãos, no que diz respeito à vinda, ou seja, eu estava falando outra coisa antes, mas agora no que diz respeito à vinda, e por conclusão da vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, Ele não está falando isso aqui, irmãos. Eu não sei o que houve na tradução, mas ele não está falando isso, ele não está iniciando o assunto aqui, e a prova disso é o próprio contexto anterior. Então,
Fica até estranho pelo próprio português, você lê ele falando da vinda no capítulo 1 e aqui ele falar, ele dizer no que diz respeito à vinda, fica até estranho, né? Ele estava falando da vinda antes. E essa vinda aqui é a única vinda, o apóstolo Paulo não fala de duas, é a vinda que traz, por conclusão da sua vinda, a nossa reunião com ele, não é? Agora você vai no grego, eu vou colocar aqui, eu vou clicar na palavra, presta atenção aqui, que como é aplicativo é mais difícil de mostrar. Irmãos, saiu a palavra adelphos, ali em cima de preto, tá vendo? Que é irmãos. Aí tô clicando e não sai nada, no que nada diz nada. Essas movimentações na tela é porque eu estou clicando e não sai nada. Vou clicar em cima da palavra respeito. Aqui saiu upper, que é seguramente, né? Aqui, ó, benefício, segurança, acima, além que, mais, além. Aí a tradução colocou respeito, né? No que diz respeito. Mas aqui no grego não está assim, no que diz respeito. Não está falando isso. Quando você vai no grego, olha só a palavra, eu vou mudar para o grego. Está aqui 3 bíblias, né? Essa de baixo aqui, azulzinha, é grega. Verso 1. Aqui, ó, erotomen. Tá vendo essa palavra? Eu vou pintar de amarelo. Erotomen de humas. Adelphoi. Aqui, adelphoi é irmãos. Upertes parousias. Essa palavra parousias, pô de vermelho, ela é a vinda, né? Parousias tu Cristo remon. Aqui. Não. Kurio remon. Kurio remon Jesu Cristo. O que o texto está dizendo? Erotomen de humas adelphoi. Aqui, adelphoi. Upertes parousias tu Kurio remon. Que seria Senhor nosso. Jesu Cristo. Cristo é Jesus Cristo. Kai remon, aí vai falar aqui episenagoges, ep auton. Ou seja, se você pegar essa palavra aqui, erotomen, eu vou copiar ela, vou colocar no campo de pesquisa da palavra grega mesmo, só grega, e vou pesquisar. Olha onde ele aparece. Em 1 Tessalonicenses, né, 4:1, depois 5:12 e depois em 2 Tessalonicenses 2:1. Ela não aparece em mais lugares, certo? Tá aqui, ó. Não aparece em mais lugares. O que significa essa palavra? Vamos ver aqui na primeira carta, no capítulo 4, verso 1. Tá aqui. Agora eu vou passar para o português de novo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos. Aí a palavra erotal, vem de erotomen. Erotal, erotomen vem dessa palavra, que é rogar. Tá vendo? Nós vos rogamos. Aí a gente volta no grego, dá um pouquinho de trabalho, né? A gente volta no grego. Aqui no 5:12, vamos ver. Erotomen de humas adelphoi, que é o que a gente estava... Não era o que a gente estava vendo. Mas é a mesma expressão, tá vendo? É a mesma palavra grega, ó. Erotomen de humas adelphoi. Adelphoi é irmãos. E aqui você vai no português, de novo, português. Olha o que está escrito. Agora vos rogamos, irmãos. Tá vendo? Vamos voltar no grego. Agora, vamos ver 2 Tessalonicenses 2:1. Olha só, a mesma palavra. Erotomen de humas adelphoi. A mesma coisa. Tá vendo? Mas aqui não vai estar escrito, não vai estar traduzido. Rogamos. Agora vamos para o português. Irmãos, no que diz respeito à vinda, viu? Eu provei no grego que aqui houve uma mudança. Inseriram no português uma mudança que não existe. O apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5, erotomen de humas, nós vos rogamos, irmãos. E mostrei outro texto também, não é? E aqui é a mesma palavra, erotomen de humas, aqui devia estar, nós rogamos, irmãos, nós rogamos. O que ele está falando no grego é o seguinte, de novo no grego, vou ler aqui a partir do amarelinho, erotomen de humas adelphoi, nós rogamos, irmão, upertes parousias tu Cristo,
Tu curio hemon Jesu Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando? Irmãos, nós rogamos pela vinda do Senhor em nossa reunião com Ele. E nós vos exortamos aqui, aí continua a frase. Por que eu fiz tudo isso? Porque ele não começou um novo assunto aqui, no português atual aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda, vamos falar da vinda agora? No que diz respeito a ela? Não. Ele já falou da vinda no capítulo, aqui no contexto imediato anterior, que não é lido pela linha pré, não é explicado. E aqui ele está falando, irmãos, nós rogamos pela vinda. Ou seja, o contexto na ideia dele é essa. Já falei para vocês que quando o Senhor Jesus se manifestar do céu com os anjos do seu poder, labaredas de fogo, com poder e glória, nós vamos receber descanso. Ele não fala aqui no capítulo 1, né? Os que morreram vão ressuscitar primeiro e depois os vivos serão transformados, como eu já expliquei no vídeo anterior. Mas essa ideia está incutida, embutida no contexto. Ele só não quer pôr muita coisa. Então ele explicou, finalizou, e aqui ele vai acrescentar detalhes. Ele está falando, irmãos, nós rogamos pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele. E nós vos exortamos, aqui vem os acréscimos. Ele vai acrescentar. Já explicou que o Senhor Jesus vai vir, não secretamente. Ele não tem rodeio nenhum. Os pré-tribulacionistas falam que é 7 anos antes da grande tribulação, sem rodeio nenhum. E o apóstolo Paulo parece que é impedido de escrever isso. Por quê? Porque não tem essa coisa na mente dele, né? E ele explicou, finalizou e agora ele quer acrescentar detalhes sobre aquela vinda que ele já falou no capítulo 1. E aí ele vai acrescentar muitos detalhes, fazer referências para Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, Isaías 11 também. Ele vai fazer referências para vários profetas, coisas que eu não vou buscar nesse texto. Já cansei de falar até em vídeos quando eu gravava desde o Japão. E aí ele está falando, irmãos, nós rogamos pela vinda do nosso Senhor e pela reunião com Ele. E olha, não mudem de ideia. Aí ele vai explicar. Agora, pulando os textos que são complicados aqui e que dá pé para a linha pré-torcer, principalmente com a palavra apostasia, vamos diretamente no texto que eu queria explicar desde o início, que é o verso, sabeis o que eu detém, né? Seria os versos 7 e 8. Não, versos 5 e verso 6. Eu quero explicar os versos 5 e 6 e depois os 7 e 8. Verso 6, diretamente aqui na tela. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui, ó, frase de amarelo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Aqui você já tem que fazer reconhecimento dos profetas. Porque fazendo reconhecimento desse texto, você vai entender que não poderia vir no tempo do Império Romano, porque ele está citando aqui, indiretamente ou diretamente, o reino da Síria. Precisa em Isaías 11 e contextualizar Isaías 11 com Isaías 10. E isso é apenas um dos textos dos profetas que ele menciona. Aqui ele está na mente, com o chifre pequeno de Daniel 7, ele não pode estar falando a respeito de outro chifre pequeno, de outro contexto. Porque em Daniel 7 você vai ter o chifre pequeno dominando sobre 10 reis, fazendo guerra contra os santos e vencendo, mas depois de 3 tempos e meio, viria o ancião de dias e faria justiça ao seu povo. Isso está na mente dele. E aqui a palavra afastado, olha outro erro de português, que gerou interpretações erradas. A palavra afastado é a palavra ginomai. Tá vendo aqui em cima? Ginomai, que significa, vamos ver, começar a ser, receber vida, tornar-se, acontecer. Irmãos, não tem um exemplo de afastamento. E aqui no grego tem a palavra meio também. E não aparece aqui. Eu posso clicar em todas as palavras que a palavra meio não vai aparecer. Mas aqui está inserida a palavra meio. Eu não vou transferir para o grego para o vídeo não ficar grande, mas você pode verificar isso. O que ele está falando aqui é, irmãos, o mistério da iniquidade já opera, aguardando que venha a aparecer no meio aquele que agora o detém.
Ou seja, ou a que venha chegar no meio e o aparecimento do anticristo, né? Algo está detendo ele e ele tem que vir a aparecer no meio. Entendeu? Ele está falando aqui da última semana. Por isso tem a palavra não afastado. Não que o Espírito Santo vai ser afastado e levar a igreja para o anticristo aparecer. Jamais, nem bate com o capítulo 1, nem com o contexto imediato também. E aí ele vai falando e no verso 5 ele disse, não recordais, olha o verso 5, não recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na sua ocasião própria. E aí, irmãos, para encurtar um pouco o vídeo, para não ficar muito grande, porque é complicado, quando você chega no capítulo 2 é complexo, por isso mesmo que a linha pré encontra lugar para torcer, aí você vai ver que o apóstolo Paulo ele está fazendo inferência. Ele está fazendo intertexto. Ele está pegando textos de Daniel e colocando na sua carta, mas nós precisamos fazer reconhecimento, porque ele não cita o nome do profeta Daniel. Assim como ele citou que o Senhor Jesus virá e matará com o sopro dos seus lábios o inimigo, aniquilará ele com o sopro dos seus lábios, ele se pegou um texto de Isaías 11. E aí você vai em Isaías 11, verso 4, verifica isso. Isso quem chega a fazer isso, né? E morre o assunto. Não, você tem que ver, olha o contexto. Quem é esse ímpio? Será que o Isaías capítulo 11 revela? Não, mas o capítulo 11 vem seguindo do capítulo 10. E no capítulo 10, o último reino a estar batalhando contra o povo de Deus é chamado de Assíria e não de Império Romano. E o apóstolo Paulo sabia disso. Tanto é que ele vivia num tempo em que o Império Romano estava somente no Ocidente. E era a parte de ferro da estátua, porque a parte de bronze era o reino da Grécia, que havia passado. E se tem duas pernas, irmãos, tem que ser um reino dividido. Porque o apóstolo Paulo olhou para a parte do ombro da estátua, que é de prata, e viu que tem dois braços. E o reino dos persas era um reino dividido. Os medos e os persas. Nas pernas teria que ser igual. Como que o apóstolo Paulo iria pregar a vinda naquele tempo? Ainda tinha que se dividir o reino. E de fato a história comprovou isso. O reino foi dividido lá para o Oriente. Como vocês já sabem. E depois tinha que fazer a formação dos pés da estátua. Barro e ferro misturado antes de chegar nos dedos. Nos dedos é o reino final. Se você pegar a parte dos dedos da estátua e lembrar de Daniel 7, que é paralelo, os 10 chifres da besta, você vai ver que ali é a ocasião própria do anticristo se manifestar. Ali, irmãos. Ou seja, sem Daniel, você torce o que Paulo está falando. Com Daniel, você não torce. Quando o apóstolo Paulo fala, irmãos, lembra que eu costumava dizer-vos essas coisas? Agora, vocês sabem o que detém ele. Ele já falou no contexto que não é que tem que ser afastado, o Espírito Santo ser afastado, essa palavra afastado nem tem no grego. Paulo está falando, algo tem que vir no meio, tem que chegar a ser no meio. Porque isso detém ele. O que é? A ocasião própria. O tempo detém o anticristo. Porque não era tempo dele se manifestar, porque o tempo da ocasião própria é ter 10 chifres primeiro. Para depois, entre os chifres, ele se levantar para ainda fazer guerra contra 3. Isso leva tempo. Essa é a ocasião própria. O apóstolo Paulo fala, eu costumava dizer essas coisas, lembra? Porque é coisa muito difícil de ser explicada. O apóstolo Paulo só deu um sinal. E agora vocês sabem que detém. Ou seja, não podemos abandonar o profeta Daniel de maneira alguma. E de fato ele fez referência para o profeta Daniel. Em vários outros textos que eu não li aqui. Então vocês podem ler aí em Daniel 7, versos 7 e verso 8. Depois pula direto no verso 21 e 22. E depois vai direto para o verso 24 e 25. Ali você vai ver o que está na mente do apóstolo Paulo, que ele colocou na carta. Vós sabeis o que o detém, para que ele seja manifestado somente na sua ocasião própria. Tem que vir reino dividido, pés da estátua, 10 dedos. Ele tem que se levantar, fazer guerra contra 3, depois fazer guerra contra os santos. E ali é a ocasião própria dele se manifestar. E depois disso vem o Senhor Jesus para fazer vingança aos santos. Justiça. Por isso que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. Ele vem para vingar os seus santos. Então é isso daí, irmãos. Verifica a inscrição, sininho no canal.
verifica tudo aí, vê o comentário fixo, segue as instruções e a gente se encontra nos próximos vídeos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.